Há pessoas que estão lutando há anos para se levantar financeiramente e não entendem o porquê as portas parecem sempre se fechar. É como se tudo o que fazem fosse drenado, como se algo invisível sugasse o esforço, o trabalho, a fé, e deixasse apenas o cansaço e a frustração. Há quem ore, quem jejue, quem sonhe, mas continua preso em um ciclo de escassez, dívidas e perdas. E talvez você que está aqui agora, orando comigo, se identifique com isso. Talvez você diga: eu tento, mas parece que nada muda. E é exatamente por isso que hoje nós vamos clamar com autoridade espiritual para romper com o espírito da pobreza e da falência. Porque esse espírito existe, e ele atua tentando destruir tudo o que é fruto da bênção de Deus na tua vida. E hoje nós vamos quebrar isso pela raiz. Antes de entrarmos nessa oração poderosa, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Fé em Ação, porque aqui nós oramos juntos, lutamos juntos e avançamos juntos no poder de Deus. Também quero te lembrar que o nosso e-book de oração poderosa está disponível. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Ele vai te ajudar a fortalecer a tua vida de oração e a manter a constância espiritual. Agora, respira fundo, silencia a tua alma e vamos orar. Senhor, neste momento eu me coloco em tua presença com humildade, mas também com autoridade em Cristo Jesus. Eu oro por esta pessoa que está ouvindo esta oração, por este homem, por esta mulher que tem lutado, que tem buscado, que tem tentado de todas as formas se reerguer e prosperar, mas que sente que algo está travando, algo está impedindo, algo está drenando tudo o que ela conquista. Senhor, eu oro para que neste instante toda fortaleza espiritual, de escassez e miséria comece a cair por terra. Que tudo aquilo que foi plantado no mundo espiritual para roubar o sustento desta pessoa, para gerar falência, para frustrar negócios, para causar dívidas e perdas, seja agora desfeito em nome de Jesus. Pai, o teu Filho nos ensinou que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas que o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, se há roubo constante, se há destruição recorrente, isso não vem do Senhor. Isso vem do inimigo, que tenta distorcer a tua promessa. E é por isso que agora eu oro com fé, declarando que toda força contrária, toda maldição hereditária, toda palavra lançada, toda obra maligna feita para prender esta pessoa em ciclos de pobreza, seja agora quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, muitos têm vivido debaixo de um jugo espiritual de limitação, onde tudo o que tocam parece secar. Há quem veja as oportunidades surgirem, mas logo depois desaparecerem. Há quem receba recursos, mas não consiga reter nada. Há quem tenha dons, talentos e ideias, mas não consegue prosperar. E eu sei que o inimigo trabalha para gerar confusão, desânimo e descrença, para que as pessoas parem de crer que o Senhor pode prosperá-las. Mas hoje, Deus, nós declaramos o contrário. Nós afirmamos que o Senhor continua sendo Deus de provisão, o mesmo que fez o maná cair do céu, o mesmo que multiplicou o azeite, o mesmo que abençoou José no Egito, transformando escravidão em governo. Então agora, Pai, eu oro para que o Espírito Santo venha visitar cada área financeira e emocional desta pessoa. Onde há dívidas, que haja estratégia para quitar. Onde há falência, que haja recomeço. Onde há vergonha, que haja honra. Onde há escassez, que haja abundância. Onde há desespero, que nasça esperança. Eu oro para que o Senhor desperte dentro dela sabedoria espiritual e direção prática, para saber o que fazer, onde investir, como trabalhar e, principalmente, com quem se aliar. Porque muitas vezes, Senhor, o inimigo coloca pessoas erradas, que trazem atraso, manipulação e engano. Então que o teu Espírito traga discernimento para cortar alianças que geram prejuízo e abrir portas que estavam bloqueadas. Pai, eu oro também por aqueles que foram vítimas de injustiça, que perderam o que tinham, que foram enganados, traídos, prejudicados e ficaram com a alma ferida, desacreditados da vida e até do Senhor. Eu oro para que toda dor que se transformou em incredulidade seja curada agora, porque o teu Espírito Santo é o restaurador de sonhos. Eu oro para que essa pessoa volte a sonhar, mas com o coração purificado, sem amargura, sem rancor, sem medo do recomeço. Senhor,
Eu oro por lares onde a pobreza se tornou normal. Por famílias que dizem, é o nosso destino ser assim. E declaro, não, não é, porque o Senhor não chamou teus filhos para a miséria, mas para a fidelidade e para a abundância espiritual e material. Eu oro para que toda mentalidade de escassez caia por terra agora. Que o teu Espírito renove a mente desta pessoa, para que ela entenda que prosperar não é pecado, mas propósito. Porque quando ela prosperar com o coração puro, ela vai abençoar outros, vai ser canal de justiça, vai sustentar obras do reino, vai multiplicar amor e esperança. E neste momento, eu oro também para que toda força espiritual que atua nas finanças seja exposta. Se houver maldição, que seja quebrada. Se houver palavra contrária, que seja anulada. Se houver espírito familiar de falência, que seja dissipado. Que todo ciclo onde o dinheiro chega e vai embora, sem explicação, termine hoje. Eu oro para que o Senhor traga equilíbrio, sabedoria e prosperidade sustentada pelo céu. Pai, que o espírito de Elias, o mesmo que rompeu com a idolatria e fez cair fogo do céu, esteja sobre esta oração, para que todo altar erguido contra a prosperidade e o destino desta pessoa seja consumido agora. Que onde o inimigo tocou, o Senhor restaure. Que onde houve perda, o Senhor traga restituição. Que onde houve vergonha, o Senhor traga dupla honra. Senhor, eu oro por libertação completa, não apenas financeira, mas espiritual, emocional e mental. Porque a verdadeira pobreza começa dentro da mente. E o teu Espírito veio para renovar a mente, para transformar o pensamento. Então agora, Espírito Santo, toca profundamente nesta pessoa, muda a maneira como ela enxerga a vida, muda a forma como ela se vê, e desperta a fé que estava adormecida. E eu oro, Pai, para que, a partir desta oração, as portas se abram, os caminhos se alinhem, e o favor do Senhor se manifeste. Que tudo o que estava travado comece a fluir, que tudo o que estava bloqueado comece a se mover, que a tua graça cubra cada área da vida dela. Senhor, nós cremos que o teu poder é maior do que qualquer dívida, maior do que qualquer falência, maior do que qualquer maldição. E é por isso que hoje nós declaramos, pela fé, que o ciclo da escassez termina aqui. Hoje começa um novo tempo. Senhor, continuamos nesta oração com o coração aberto diante da tua presença, porque sabemos que a batalha contra o espírito da pobreza e da falência não é apenas material. É uma guerra espiritual, travada dentro da mente, nas palavras, nos pensamentos e nas atitudes. E neste momento eu oro para que esta pessoa que ora comigo seja revestida de entendimento espiritual, que ela compreenda que e não é apenas sobre dinheiro, mas sobre propósito. Porque quando a mente é liberta, o ambiente muda, o trabalho floresce e as oportunidades começam a surgir naturalmente. E é por isso que eu oro para que o teu Espírito que traz sabedoria e discernimento desça agora sobre ela. Senhor, há pessoas que têm vivido em constante cansaço financeiro. Tudo o que ganham parece escapar pelos dedos, nada se sustenta, e isso tem gerado ansiedade, medo, insônia e até dúvidas sobre o teu cuidado. Há quem se pergunte por que comigo nada dá certo. E é nesse ponto que o inimigo atua, semeando desesperança, fazendo com que o teu povo aceite o fracasso como destino. Mas hoje, Pai, nós dizemos não a essa mentira. Porque o Senhor é Deus que levanta o caído, que faz o pequeno prosperar, que multiplica o pouco e transforma deserto em jardim. Por isso agora eu oro para que cada pessoa que está aqui ouvindo esta oração seja visitada com o poder da revelação. Que o Espírito Santo mostre a ela se há brechas, se há comportamentos, se há alianças, se há palavras ditas ou não ditas que abriram portas para a miséria espiritual. Porque o inimigo muitas vezes não precisa destruir de fora, ele age nas pequenas concessões, nos pensamentos que geram dúvida, nas palavras de derrota, nas atitudes impulsivas que roubam o resultado de um tempo de fidelidade. Mas hoje, Senhor, tudo isso está sendo desfeito. Hoje o teu Espírito traz luz onde havia escuridão. Pai, eu oro para que toda herança de escassez que passou de geração em geração seja interrompida. Porque há famílias que carregam maldições invisíveis, onde a pobreza parece ser hereditária, onde ninguém próspera, ninguém avança,
e cada tentativa de mudar o destino é sufocada. Mas agora nós oramos em unidade e declaramos que o sangue de Jesus é suficiente para quebrar toda herança de limitação, toda raiz de falência, todo pacto inconsciente com a miséria. Senhor, reescreve a história desta pessoa e da casa dela. Que o teu favor se torne o novo legado. Que os filhos e netos não carreguem o peso do que os pais sofreram, mas herdem sabedoria, fé, abundância e equilíbrio. Espírito Santo, revela àqueles que estão orando agora o poder da tua presença no ambiente financeiro. Mostra que prosperar em ti é ser livre do medo da falta, é confiar que o Senhor é o provedor de todas as coisas, é entender que o mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios é o mesmo que cuida de cada detalhe da nossa vida. Por isso, Senhor, arranca a ansiedade desta pessoa, arranca o desespero de quem olha para as contas e não vê saída. Ensina-a a descansar em ti, mas também a se mover com fé, sem desistir, sem retroceder, acreditando que o teu tempo é perfeito. Senhor, eu oro para que esta oração não seja apenas consolo, mas ruptura. Que a partir de hoje, o teu Espírito gere atitude, disciplina, foco e direção nesta pessoa. Porque prosperidade também é consequência de sabedoria e obediência. E o Senhor ama abençoar quem é fiel, quem honra o que tem, quem administra com gratidão, quem não age por vaidade, mas por propósito. Pai, há pessoas que têm vivido em dívidas profundas, com medo do amanhã, presas em empréstimos e cobranças. E eu oro para que, além de milagres financeiros, o Senhor conceda libertação interior, para que essa pessoa volte a ter domínio sobre suas escolhas e controle emocional diante das finanças. Que o teu Espírito ensine a administrar, a planejar e a não deixar a culpa paralisar o futuro. Porque o inimigo usa a culpa para aprisionar o coração, para que o teu povo se sinta indigno de prosperar. Mas hoje, Senhor, nós declaramos: essa culpa foi cravada na cruz. Não há condenação para quem te busca com arrependimento e fé. Eu oro também, Senhor, por aqueles que estão sem emprego, que estão sem renda, que têm acordado todos os dias sem saber de onde virá o sustento. E peço para que o Senhor abra portas sobrenaturais, mas também desperte dons e talentos adormecidos. Que essa pessoa veja oportunidades nas pequenas coisas, que enxergue valor onde o mundo vê deserto. O Senhor é especialista em fazer nascer provisão em lugares improváveis. E se for preciso, que o Senhor use até o deserto para gerar novos comércios, porque a tua provisão não depende de cenário favorável. Ela depende de fé e obediência. Espírito Santo, eu peço que esta pessoa não viva mais debaixo do jugo do medo de perder. Porque muitos deixam de crescer por medo de tentar, medo de sonhar, medo de investir, medo de acreditar novamente. E esse medo é uma das armas mais sutis do inimigo. Mas agora, em nome de Jesus, eu oro para que todo medo seja dissipado. Que esta pessoa sinta paz em planejar, coragem para agir e sabedoria para esperar. Senhor, que toda opressão espiritual que tenta travar os recursos seja removida. Há pessoas que vivem vendo o dinheiro sumir, sem entender como. E isso é reflexo de forças espirituais atuando em áreas não consagradas. Então agora, Senhor, nós consagramos a Ti cada área da vida financeira desta pessoa. O trabalho, o salário, os negócios, as decisões, as alianças, os relacionamentos e os planos. Que tudo esteja debaixo da Tua cobertura e que nada saia do Teu controle. Pai, eu oro para que a Tua presença traga ordem. Porque onde o Teu Espírito chega, o caos se desfaz. E há muitos vivendo em meio ao caos financeiro, com dívidas, confusão mental e pressão emocional. Mas hoje, Senhor, essa atmosfera começa a mudar. Eu declaro paz sobre esta casa, clareza sobre esta mente e sabedoria sobre cada decisão. Senhor, se houver influência maligna, palavras lançadas, inveja, olhares carregados, energias negativas ou obras ocultas contra a prosperidade desta pessoa, que tudo isso seja anulado agora pelo poder do Teu sangue. Nenhuma força contrária prevalecerá contra quem está debaixo da Tua autoridade. Pai, ensina esta pessoa a se levantar com fé prática. Que ela não espere o milagre parado, mas que mova-se em fé, confiando que o Senhor vai direcionar o caminho.
Que ela aprenda a agradecer mesmo antes de ver o resultado, porque a gratidão abre portas que o desespero fecha. E eu oro para que, nos próximos dias, sinais comecem a acontecer. Que oportunidades inesperadas surjam, que pessoas certas apareçam, que recursos escondidos sejam liberados. Que o inimigo perceba que perdeu domínio sobre esta área e recue completamente. Porque o Senhor está tomando o controle e estabelecendo prosperidade com propósito. E assim eu oro, crendo que o ciclo da falência terminou, que o jugo da pobreza foi despedaçado e que a provisão divina está sendo liberada agora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença com o coração contrito e os olhos fixos em Ti. Sabemos, Pai, que há algo muito maior do que o que vemos. Que a pobreza e a falência não são apenas condições físicas, mas também espirituais. E hoje, Senhor, viemos para romper com toda forma de escassez que tenta se instalar em nossas vidas, seja no bolso, na mente ou no coração. Quantas vezes, Deus, temos carregado pensamentos limitantes, acreditando que não merecemos prosperar, que não somos dignos de ver a Tua abundância se manifestar em nós. Mas nesta oração, declaramos que toda mentira plantada pelo inimigo será arrancada pela raiz. Pois fomos criados à Tua imagem e semelhança, e o Teu plano para nós não é de miséria, mas de plenitude. Pai, o inimigo tem tentado nos fazer crer que a pobreza é destino, que a escassez é sinal de humildade, mas sabemos que a verdadeira humildade é depender de Ti, e não viver acorrentado à falta. Por isso, hoje, quebramos o jugo que aprisiona nossas mentes, nossas emoções e nossas finanças. Declaramos que o tempo de chorar por causa das dívidas, da vergonha e da humilhação chegou ao fim. Senhor, Tu és o Deus que faz do deserto um jardim, que transforma o pouco em muito, e que abre portas onde ninguém mais enxerga saída. Por isso, Te pedimos, sopra, Espírito Santo, sobre todas as áreas da nossa vida que estão secas. Seca toda a raiz de miséria, toda a maldição de falência que veio por palavras ditas por outros, por herança familiar, por erros do passado ou por decisões precipitadas. Queremos andar em liberdade, Senhor. Liberdade para sonhar novamente, para trabalhar com propósito, para ter o suficiente e ainda abençoar outros. Porque não fomos chamados para mendigar bênçãos, mas para viver debaixo da provisão celestial. Deus, olha para este homem, esta mulher, este jovem que está orando agora com o coração cansado de lutar contra dívidas, falta de oportunidade, portas fechadas e humilhação. Muitos estão sendo julgados, rindo deles por ainda não terem conseguido vencer. Mas Tu vês o esforço, Tu sabes das noites em claro, das lágrimas escondidas e da esperança que ainda pulsa, mesmo quando tudo parece perdido. Senhor, entra agora com a Tua justiça divina. Derrama a Tua unção sobre a mente e as mãos desse Teu filho. Onde havia bloqueio, que haja fluxo. Onde havia perda, que venha restituição. Onde havia medo, que nasça fé. Que o espírito da falência bata em retirada, e que o céu se abra sobre essa casa. Pai, ensina-nos a administrar com sabedoria tudo o que vier às nossas mãos. Que não sejamos como o servo que enterrou o talento por medo, mas como aquele que multiplicou, porque confiava no Senhor. Tu nos chamaste para ser cabeça, e não cauda, para emprestar, e não pedir emprestado. Que essa promessa se cumpra na vida de cada um que ora agora. E se há alguém aqui que sente que a pobreza virou uma maldição de família, declaramos: essa corrente está sendo quebrada em nome de Jesus. Toda herança de escassez espiritual e material cai por terra agora. Que os filhos e netos não herdem o peso das lutas passadas, mas sim o fruto da fidelidade e da fé. Senhor, que todo o dinheiro que estava retido, bloqueado ou injustamente tirado volte multiplicado. Que projetos esquecidos sejam ressuscitados, que ideias sejam iluminadas, que contratos sejam liberados e oportunidades surjam onde nunca existiram. Pai, em nome de Jesus, limpa a mente daqueles que vivem com medo de perder, medo de tentar, medo de fracassar. Que o Espírito Santo traga coragem, sabedoria e discernimento. Porque a pobreza muitas vezes começa na mente, quando acreditamos que não somos capazes. Mas hoje, o Senhor está libertando mentes aprisionadas, está curando corações feridos e restaurando a visão
de quem havia parado de sonhar. Deus, que toda dívida oculta, todo erro financeiro, toda escolha feita no desespero seja agora colocada diante do teu altar. Nós te pedimos, traz direção, traz estratégias do céu, traz ordem ao caos. Pois tu és o Deus que multiplica azeite, que faz maná cair no deserto, e que nunca deixa faltar o pão de cada dia. Pai, que cada pessoa que ora comigo agora sinta a tua presença enchendo o ambiente. Que o ar mude, que a atmosfera espiritual se transforme. Que os anjos comecem a se mover em favor do teu povo, abrindo caminhos, desfazendo contratos injustos, destruindo dívidas opressoras e liberando o milagre da provisão divina. E enquanto oramos, Senhor, que um novo tempo comece. Que o teu povo seja conhecido como aquele que prospera com integridade, que vence sem trair princípios, que avança sem se corromper. Que a luz da tua glória brilhe sobre os negócios, as famílias, os lares e os sonhos daqueles que se colocaram de joelhos nesta oração. Pai, consagramos a ti nossos recursos, nossos dons, nossa inteligência e nosso trabalho. Que tudo o que vier às nossas mãos seja multiplicado, não para nossa vaidade, mas para que o teu nome seja exaltado. Hoje declaramos: o tempo da escassez acabou. A miséria não tem mais poder. A falência não tem mais voz. A vergonha será substituída por honra, a dívida por abundância, o medo por fé. E tudo isso acontecerá não pela força humana, mas pela tua graça que quebra cadeias e abre portas onde o inimigo tentou fechar. Senhor, recebe esta oração como um ato de fé. Que ela suba como perfume agradável diante do teu trono. Que o teu povo viva o milagre da provisão e se torne testemunho vivo do teu poder. Em nome de Jesus, declaramos: a pobreza foi vencida, a escassez foi anulada, e o tempo da colheita chegou. Amém. Senhor meu Deus, estamos mais uma vez diante da tua presença, continuando essa caminhada de fé e libertação. Nós te buscamos, Pai, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. E hoje, mais uma vez, queremos clamar com todo o coração para que o Senhor libere a provisão do céu sobre nós. Pai, o teu povo está cansado de batalhar com as forças naturais e ver o inimigo tentando impedir o fluir da bênção. Mas hoje declaramos que a tua mão está estendida, e quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. Deus, muitas pessoas que estão orando agora estão vivendo momentos de aperto, incerteza e medo. Há contas atrasadas, há corações aflitos, há famílias que não sabem como vão sustentar seus filhos no próximo mês. Mas, Senhor, nós cremos que o teu reino não depende da economia da terra. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata, e a tua provisão não conhece crise. Tu alimentaste teu povo no deserto com o maná que caía do céu. Tu fizeste brotar a água da rocha e sustentaste Elias com pão trazido por corvos. E é nesse mesmo poder que confiamos agora, Pai. Senhor, queremos romper com toda a mentalidade de escassez. Queremos aprender a viver com os olhos fixos em ti, e não nas circunstâncias. Porque o inimigo tenta nos prender na ansiedade, no medo, no desespero, mas a fé é o antídoto que destrói toda prisão mental. Por isso, hoje, levantamos a voz e declaramos: a nossa fonte não é o emprego, não é o governo, não são as pessoas, a nossa fonte é o Senhor. E quem tem o Senhor como fonte jamais será envergonhado. Pai, que neste momento, cada pessoa que ora comigo sinta a tua presença envolvendo o ambiente. Que o teu Espírito Santo traga paz ao coração. Que os pensamentos aflitos se acalmem. E que a fé comece a florescer como uma chama viva no meio da noite escura. Porque mesmo quando não vemos saída, o Senhor continua sendo Deus que faz o impossível acontecer. Senhor, queremos te pedir agora por todos que estão vivendo falência, desemprego, ou que têm sentido que tudo o que tentam dá errado. Muitos já se sentem cansados, frustrados e sem direção. Mas nesta oração, declaramos que o fracasso não será o fim da história. Porque o Senhor é especialista em reverter cenários perdidos, em transformar lágrimas em testemunho. Deus, toca em cada área onde houve destruição. Onde os negócios ruíram, levanta. Onde as portas se fecharam, abre. Onde houve traição, restitui com justiça divina. Onde houve vergonha, derrama honra. Onde houve perda, libera o dobro. Senhor,
Assim como o Senhor mandou Pedro lançar as redes em águas profundas depois de uma noite inteira de fracasso, nós também lançamos nossas redes novamente. Mesmo cansados, mesmo sem entender, escolhemos confiar. Porque sabemos que quando a tua voz comanda, o milagre acontece. E ainda que tenhamos tentado e falhado tantas vezes, hoje fazemos de novo, mas com o Senhor ao nosso lado. Pai, queremos também renunciar toda maldição financeira lançada sobre nossas vidas. Se alguém, por inveja ou ódio, lançou palavras de ruína, de perda, de bloqueio financeiro, agora nós anulamos tudo isso em nome de Jesus. Que toda palavra de maldição seja quebrada e substituída por palavras de bênção. Que as vozes que profetizaram falência se calem diante da tua voz que diz: eu sou o teu provedor. Senhor, há famílias inteiras que vivem em ciclo de pobreza há gerações. Gente que trabalha muito e nunca vê o fruto do esforço, porque algo sempre acontece. O carro quebra, a saúde adoece, o dinheiro desaparece. Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos o fim desse ciclo. Que a tua luz entre nessas casas, iluminando cada canto espiritual, expulsando toda força maligna que se alimenta da miséria. Pai, nós te pedimos por sabedoria, porque muitas vezes a pobreza se instala, não por falta de fé, mas por falta de direção. Então, dá-nos entendimento, Senhor. Mostra onde estamos errando. Ensina-nos a planejar, a administrar, a semear e a colher com discernimento. Porque o Senhor não derrama a bênção onde há desordem. Primeiro o Senhor organiza, depois multiplica. Então, organiza, Senhor, nossas finanças, nossos pensamentos, nossas atitudes. Tira de nós o impulso de gastar por emoção, a ansiedade de querer resolver tudo sozinho, e nos ensina a esperar o teu tempo. Porque a tua provisão é perfeita e nunca chega atrasada. Senhor, há pessoas que têm medo de sonhar novamente porque já perderam demais. Elas se acostumaram com o pouco, com o básico, com o mínimo para sobreviver. Mas o teu plano não é sobrevivência, é abundância. Tu queres que tenhamos o suficiente para nós e para abençoar outros. Tu queres fazer de nós canais de provisão, não depósitos de miséria. Pai, desperta essa fé adormecida. Levanta esse homem que desistiu de empreender, essa mulher que parou de acreditar, esse jovem que acha que nunca vai sair da pobreza. Mostra-lhes que não é o fim, que ainda há um plano maior, uma estratégia nova, um caminho que o Senhor vai abrir de forma sobrenatural. E quando o Senhor fizer, que não falte gratidão, porque muitos recebem a bênção e se esquecem do abençoador. Então, Deus, queremos prometer diante de Ti. Quando o milagre chegar, continuaremos de joelhos. Continuaremos reconhecendo que foi a Tua mão que fez. Continuaremos devolvendo em generosidade aquilo que o Senhor nos confiar. Senhor, toca agora nas empresas, nos sonhos, nos projetos e nos planos que estão engavetados. Que toda ideia que parecia morta ressuscite. Que as conexões certas apareçam. Que a oportunidade inesperada surja. Que o telefone toque. Que o e-mail chegue. Que a porta se abra. Porque a tua provisão não depende da lógica humana. Pai, que esta oração alcance pessoas que estão no limite da fé. Aquelas que estão dizendo: Senhor, se o Senhor não fizer, eu não sei mais o que fazer. Mostra a elas que o Senhor nunca chega tarde. Que o Senhor trabalha em silêncio, mas trabalha. E que o milagre que elas esperam já está sendo preparado. E se alguém aqui, Pai, tem vivido debaixo de culpa por decisões erradas do passado, mostra que o Senhor é um Deus que recomeça histórias. Que o Senhor não condena, mas ensina e restaura. Que o Senhor pode transformar ruínas em alicerces firmes e usar as perdas como preparação para uma nova estação de vitória. Deus, nós te entregamos tudo, nossos medos, nossas contas, nossos sonhos, nossos planos. E pedimos que o teu Espírito Santo sopre sobre tudo. Que o vento da provisão comece a soprar nesta casa, neste trabalho, neste ministério. Que as portas que pareciam trancadas com cadeado comecem a se abrir com a chave da fé. Senhor, que cada pessoa que ora agora sinta a tua paz entrando no coração, substituindo o desespero por confiança, a dúvida por esperança, o medo por fé. Que cada lágrima que escorre hoje se transforme em testemunho amanhã.
porque o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Pai, o inimigo tentou roubar, mas o Senhor vai restituir. Ele tentou paralisar, mas o Senhor vai impulsionar. Ele tentou destruir, mas o Senhor vai reconstruir. E quando todos virem, saberão que foi o teu poder, não o mérito humano, que trouxe o milagre. E por isso, já te agradecemos, mesmo antes de ver. Porque a fé não espera o resultado, ela crê antes. Cremos que a provisão está vindo, que o favor está sendo liberado, que o milagre está a caminho. Em nome de Jesus, declaramos que o céu está aberto, o fluxo da provisão foi destravado, e a pobreza foi vencida pela graça do Senhor. Senhor meu Deus, continuamos diante da Tua presença, perseverando nesta jornada de libertação e fé, porque sabemos que há cadeias que só se quebram com oração insistente e coração rendido. Hoje, Pai, queremos clamar contra toda força espiritual que tenta aprisionar Teu povo na miséria, na falta e no medo do amanhã. Sabemos que o inimigo age sorrateiro, plantando pensamentos de escassez, fazendo Teu povo acreditar que nasceram para sofrer e que jamais experimentarão abundância. Mas nós rejeitamos essa mentira agora, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Senhor, o Teu povo tem carregado fardos pesados demais. Homens e mulheres cansados, tentando sustentar seus lares, lutando contra o desânimo e o fracasso. Há pessoas que oram, trabalham, se esforçam, mas parece que tudo o que ganham se perde por entre os dedos. Elas não conseguem entender o porquê de tanto esforço sem colheita. E o inimigo, sabendo disso, tenta alimentar a culpa e a desistência. Mas nós, nesta oração, declaramos o fim do jugo da miséria. Que todo ciclo de perda seja interrompido agora pelo poder do sangue de Jesus. Deus, há correntes invisíveis que amarram destinos. Existem fardos que não são físicos, mas espirituais. Há pessoas que nasceram dentro de ambientes espiritualmente empobrecidos, onde palavras negativas foram lançadas, onde pactos espirituais foram feitos, onde a miséria se tornou um costume. Mas nós não aceitamos heranças amaldiçoadas. Nós quebramos agora toda palavra contrária lançada sobre esta geração. Que toda maldição de falência, de perda constante, de escassez e limitação seja destruída agora pelo fogo do Teu Espírito. Senhor, envia Teu poder libertador sobre cada lar. Que cada casa onde há luta e falta se torne agora um ambiente da Tua glória. Que as janelas do céu se abram e que o óleo da Tua unção comece a fluir sobre o trabalho das mãos dos Teus filhos. Onde há estagnação, que haja movimento. Onde há bloqueio, que haja fluidez. Onde há desordem, que haja organização. E onde há miséria, que surja abundância. Pai, nós não queremos apenas riquezas materiais. Nós queremos prosperidade de alma, equilíbrio espiritual, sabedoria divina para administrar o que o Senhor confiar. Porque prosperar sem sabedoria é perder novamente. Então, derrama sobre nós discernimento, prudência e visão. Que não sejamos guiados pela ganância, mas pela obediência. Que possamos reconhecer que a verdadeira prosperidade vem da Tua presença. Senhor, queremos também interceder pelas famílias que vivem divididas por causa do dinheiro. Quantos lares têm sido destruídos pela dívida, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela falta de fé? Quantos casamentos se desgastam porque a escassez rouba a paz? Mas hoje, Deus, nós Te pedimos restauração financeira e emocional. Que haja perdão, reconciliação e união. Que a Tua provisão entre não apenas pela porta da casa, mas também pelo coração das pessoas. Deus, visita os empresários que estão em crise. Toca nos empreendedores que perderam tudo e não sabem como recomeçar. Mostra-lhes que o Senhor ainda tem um plano. Que o fracasso não é sentença final, mas apenas um cenário que prepara o testemunho. Que cada um que ora agora receba força para se levantar, coragem para tentar novamente e direção para agir com sabedoria. Pai, o inimigo tem tentado aprisionar muitos com dívidas impagáveis, gerando medo, vergonha e desespero. Mas hoje declaramos que toda dívida espiritual e emocional foi paga na cruz. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que o medo do amanhã se transforme em esperança.
Que a fé substitua a preocupação. Que cada pessoa que se sente sufocada por boletos e cobranças agora, respire fundo e diga: eu confio no Senhor da provisão. Senhor, se há alguém com o coração pesado, achando que não há mais saída, mostra-lhe que o Senhor é o Deus que abre caminho no deserto. Assim como fizeste brotar a água da rocha, faz também brotar recursos onde ninguém imagina. Traz ideias criativas, conexões divinas, oportunidades inesperadas. Que os céus se movimentem em favor dos teus filhos. Deus, também pedimos que o Senhor quebre o poder da comparação. Quantas pessoas têm olhado a prosperidade dos outros e se sentido pequenas, inúteis ou esquecidas? Mas o teu tempo é perfeito. O Senhor não trabalha por inveja, mas por propósito. Então, ensina-nos a esperar o teu agir, sem reclamar, sem desistir. Ensina-nos a confiar que, quando o Senhor se levanta, nenhuma força pode impedir o milagre. Pai, queremos te pedir para libertar as mentes aprisionadas. Porque há pessoas que pensam pequeno, que não acreditam merecer o melhor, que associam prosperidade à culpa ou pecado. Mas a tua vontade é que sejamos bênção onde estivermos, luz em meio à escuridão, referência de equilíbrio, generosidade e fé. Que cada pessoa que ouve esta oração receba agora uma renovação mental. Que as palavras não posso e não consigo sejam apagadas da alma, e substituídas por Deus é comigo, e Ele proverá. Senhor, nós queremos te agradecer pelas pequenas vitórias, porque sabemos que a gratidão é a chave que abre as portas do céu. Quantas vezes o milagre está retido porque a murmuração tomou o lugar do louvor? Então, hoje decidimos agradecer. Mesmo sem ver tudo resolvido, agradecemos. Porque a fé não espera o resultado para celebrar. A fé celebra antes, confiando que o Senhor está movendo o invisível. Deus, pedimos também que o Senhor levante intercessores dentro das famílias, pessoas que orem e sustentem espiritualmente seus lares. Que o inimigo não tenha mais espaço para agir. Que cada casa se torne um altar de oração, um lugar onde o Espírito Santo habita. E que, à medida que a oração for aumentando, o fluxo da tua bênção se intensifique. Senhor, quebra toda dependência de fontes humanas. Ensina-nos a olhar para o alto, porque é de lá que vem o socorro. Que os teus filhos não se prostrem diante do sistema, nem se vendam por migalhas, mas aprendam a viver debaixo da dependência do céu. Pai, unge as mãos de quem trabalha com honestidade. Que o esforço de cada um comece a gerar frutos multiplicados. Que os trabalhadores sejam honrados, que os empreendedores prosperem, que os estudantes sejam inspirados e que ninguém viva mais oprimido pela miséria. Senhor, toca também naqueles que precisam aprender a ofertar e a semear com fé, porque há uma lei espiritual em movimento. Quem semeia, colhe. E muitos têm retido, por medo, o que o Senhor quer usar para multiplicar. Então, ensina-nos a confiar, a dar, a abençoar, a compartilhar, sabendo que quem dá com alegria jamais ficará sem provisão. Deus, liberta o teu povo da mentalidade de escassez. Coloca em nós a mentalidade do reino, que é abundante, generosa e cheia de esperança. Que o teu Espírito Santo comece a destravar dons, talentos e ideias adormecidas. Que cada um encontre seu propósito, e que desse propósito flua prosperidade, paz e realização. Senhor, que cada pessoa que está acompanhando esta oração seja visitada agora pela tua presença. Que o ambiente onde ela está se encha de luz, e que o teu poder quebre as correntes invisíveis que a prendem. Que o inimigo bata em retirada e que a liberdade comece a se manifestar. Pai, declaramos que a miséria não tem mais domínio, que a falência não terá a palavra final, e que o teu nome será glorificado na área financeira, emocional e espiritual de cada vida. Porque o Senhor é Jeová-Jiré, o Deus que provê. E se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E assim, com fé, nos rendemos novamente diante de ti, certos de que os céus já estão se movendo, as portas estão se abrindo e o teu favor está sendo derramado sobre cada um que crê. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, chegamos a este momento de oração com o coração grato e confiante, porque sentimos o teu agir desde o primeiro clamor. Cada palavra liberada,
Cada lágrima derramada e cada expressão de fé foram sementes plantadas diante do teu trono. E agora, Pai, nesta reta final desta campanha de oração, nós declaramos com toda a autoridade que há em nome de Jesus: o ciclo da pobreza foi quebrado, o espírito da falência foi destruído, e um novo tempo está começando na vida de cada pessoa que tem orado com fé e perseverança. Senhor, nós sabemos que o inimigo tentou nos convencer de que a escassez seria o nosso destino, que viveríamos de perdas, de portas fechadas e de humilhações. Ele tentou fazer o teu povo acreditar que nunca seria possível viver dias de prosperidade e honra. Mas o teu Espírito está nos ensinando que o inimigo mente e que o Senhor é o Deus da restauração. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, que fez maná cair do céu, que transformou o deserto em rio, é o mesmo que está agora tocando vidas, negócios, famílias e histórias. Senhor, há pessoas que estão orando agora com lágrimas nos olhos porque já viveram o fundo do poço. Elas já perderam tudo, já viram seus esforços ruírem, já ouviram palavras duras de quem não entendeu suas lutas. Mas hoje o Senhor está dizendo: chegou o tempo da restituição. Não haverá mais vergonha, não haverá mais falta, porque o teu poder está renovando todas as coisas. Pai, que este seja o tempo da colheita. Que cada semente plantada em lágrimas comece agora a florescer em alegria. Que os sonhos que pareciam mortos ressuscitem. Que a esperança volte a encher os corações. E que o teu povo entenda que a verdadeira prosperidade não é apenas material, mas espiritual. É viver em paz, em equilíbrio, em confiança no teu cuidado. Senhor, nós declaramos que toda maldição de perda constante está sendo quebrada. Que o inimigo não conseguirá mais roubar o fruto do trabalho, nem atrasar o cumprimento das promessas. Que toda a força das trevas que se alimentava da escassez seja agora dissipada pela luz do teu Espírito. Porque onde há luz, as trevas não permanecem. Pai, nós também te pedimos para ensinar teus filhos a viverem com propósito. Que ninguém seja prisioneiro do dinheiro, mas administrador fiel dos recursos que o Senhor colocar em suas mãos. Que cada bênção recebida se torne instrumento de generosidade, de ajuda, de compaixão. Porque a verdadeira prosperidade é aquela que abençoa outros. Senhor, visita agora aquele homem que trabalha incansavelmente e ainda assim sente que nunca é o suficiente. Toca naquela mãe que chora por não conseguir dar aos filhos o que eles precisam. Abraça o jovem que tem sonhos grandes, mas se sente limitado por falta de condições. Mostra-lhes que o Senhor é o Deus que muda destinos, que abre portas impossíveis e que honra a fé perseverante. Deus, nós pedimos que o Senhor desfaça os bloqueios espirituais que impedem o avanço. Tudo aquilo que foi travado, seja um negócio, uma oportunidade, uma resposta, destrava agora, em nome de Jesus. Que haja fluidez, que haja aceleração, que os anjos do Senhor comecem a mover aquilo que estava parado. Que o vento da provisão comece a soprar sobre cada casa, sobre cada mente, sobre cada coração. Pai, restaura também a alegria de trabalhar, porque muitos têm se sentido cansados, sem motivação, presos a rotinas que drenam a fé. Dá-lhes ânimo, Senhor. Renova a força dos que se sentem fracos. Mostra que o trabalho não é castigo, mas oportunidade de exercer dons e viver propósito. E que, quando trabalhamos guiados pelo teu Espírito, até o mais simples esforço se torna semente de multiplicação. Senhor, queremos declarar que a falência não é o fim. Que aquele que perdeu tudo, ainda pode recomeçar. Que aquele que foi esquecido, ainda será lembrado. Que aquele que foi humilhado, ainda será honrado. Porque o teu agir é assim. O Senhor exalta os humildes, levanta os caídos e transforma o que parecia perdido em testemunho de glória. Pai, em nome de Jesus, toca agora em cada dívida que tem tirado a paz de alguém. Que o Senhor traga soluções inesperadas, liberações financeiras, cancelamentos de débitos, provisão que surpreende. O teu povo confia em ti, e nós sabemos que o Senhor tem caminhos que o homem não conhece. Que cada conta que hoje causa medo se torne amanhã um testemunho da tua fidelidade. Senhor, queremos também pedir por sabedoria financeira. Que o teu povo saiba lidar com os recursos que o Senhor enviar. Que haja equilíbrio, responsabilidade, discernimento. Que aprendamos a guardar,
planejar e investir de forma correta, mas sempre com o coração dependente de ti. Porque o Senhor é quem dá a capacidade de gerar riqueza, e quem confia no Senhor jamais será confundido. Deus, liberta aqueles que foram feridos por causa do dinheiro. Quantos perderam amizades, casamentos e oportunidades por causa da inveja ou da ganância? Cura essas feridas, Senhor. Restaura relacionamentos. Ensina-nos a colocar o amor acima da posse. Ensina-nos a valorizar pessoas mais do que coisas. Pai, pedimos também que o Senhor traga justiça. Muitos foram enganados, explorados, roubados. Muitos trabalharam e nunca receberam o que era devido. Mas o Senhor é justo, e a tua justiça não falha. Que tudo o que foi tirado de forma injusta seja restituído. Que cada lágrima derramada no silêncio seja respondida com dupla honra. Senhor, faz florescer a semente que parecia morta. Há sonhos antigos, projetos engavetados, dons esquecidos, talentos adormecidos. Sopra o teu fôlego sobre tudo isso, Deus, e faz reviver. Que este seja o tempo da retomada, o tempo em que o teu povo volta a crer, volta a sonhar, volta a se mover em fé. Pai, nós te agradecemos por tudo que já fizeste até aqui, pelas portas que já se abriram, pelas respostas que já chegaram, pelos livramentos que nem percebemos. Obrigado por ser o Deus que nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Obrigado por sustentar com o teu amor, mesmo quando não tínhamos forças. E agora, Deus, queremos te consagrar este novo tempo. Que o teu povo viva dias de abundância, não apenas de recursos, mas de paz, sabedoria e comunhão contigo. Que as famílias prosperem juntas, que os filhos aprendam a confiar no teu cuidado, e que cada casa seja um farol de fé neste mundo caótico. Senhor, que essa oração se torne uma marca espiritual, que onde ela for ouvida, o ambiente seja transformado. Que pessoas sejam libertas de cadeias invisíveis. Que o medo da falência dê lugar à confiança. Que a tristeza seja substituída por esperança. E que cada testemunho que surgir a partir daqui seja para glorificar o teu nome. Pai, abençoa o canal Fé em Ação. Cada pessoa que tem orado conosco, cada compartilhamento, cada comentário, cada clamor silencioso. Que este ministério continue sendo uma ferramenta nas tuas mãos para levar fé, cura e libertação. E que aquele que agora ouve esta oração, sinta no fundo da alma a tua presença dizendo: eu estou contigo, e nada te faltará. E se há alguém, Senhor, que está ouvindo tudo isso com o coração pesado, sem forças nem para orar, toca nele agora. Envolve-o com o teu espírito. Mostra que ainda há saída, que o Senhor é especialista em recomeços, e que quando o homem diz acabou, o Senhor diz vou começar de novo. Deus, nós selamos esta oração com gratidão e fé, declarando que as correntes da pobreza foram rompidas, os caminhos da provisão estão abertos, e o favor do Senhor já está fluindo. Que a tua glória seja vista em cada área da vida de quem crê. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós declaramos: a escassez terminou, a abundância começou, e a vitória pertence ao teu povo. Amém. Se você orou comigo até aqui, permaneça firme, porque algo poderoso foi liberado sobre a sua vida hoje. O ciclo da escassez terminou, e um novo tempo está começando. O Senhor está abrindo caminhos onde não havia saída, e tudo o que o inimigo tentou destruir será restaurado 7 vezes mais. Mas lembre-se, essa oração não termina aqui. Continue buscando, continue clamando, continue declarando que você é filho do Deus da provisão. Volte a este vídeo sempre que sentir o peso das lutas financeiras, e ore com fé, porque cada vez que você ora, o céu se move a seu favor. E se essa oração tocou o seu coração, deixe seu amém nos comentários e escreva: eu creio que o tempo da escassez acabou. Porque declarar é um ato de fé, e a fé ativa o milagre. Compartilhe esta oração com alguém que está precisando romper o espírito da pobreza e viver o favor de Deus. Você pode ser o canal de mudança na vida de alguém hoje. E antes de sair, quero te lembrar que o e-book de orações poderosas do canal Fé em Ação está disponível no link da descrição e no primeiro comentário fixado. É um material espiritual que vai te ajudar a continuar orando com autoridade,
romper barreiras e manter-se firme na presença de Deus todos os dias. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te cubra com favor e faça transbordar em todas as áreas da sua vida. Até a próxima oração aqui no canal Fé em Ação. Deus te abençoe.